o jubileu deve acontecer na base, mais perto do povo possível. A oração parte do Espírito do Senhor que nos move a orar. A nossa oração e a oração da Igreja são união à prece de Cristo. Santos ou pecadores, todos nós devemos rezar e nunca desistir. Quando alguém se converte, há sempre alguém orando em algum lugar. O conhecimento de Deus na Bíblia é experiência. A experiência de Deus se faz na vida, seja no momento de intensa alegria, no momento do sofrimento. Neste mundo nós não estamos a passeio, nós somos peregrinos. A nossa vocação, nossa vida, ela não é só aqui na Terra. Quem nos permite peregrinar com o coração cheio de esperança é a oração. La speranza non delude, non dimentichiamo questo. Tutto dentro e fuori di noi invoca speranza. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre o Ano da Oração. Eu sou Juliana Mastelini Moisés, jornalista da Arquidiocese de Londrina. E eu sou Renata de Paula, jornalista da Rádio Alvorada, emissora da Arquidiocese de Londrina. Este é o 7º episódio dos podcasts sobre o Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco em preparação ao Jubileu Ordinário de 2025, Peregrinos da Esperança. Hoje vamos falar sobre o 6º volume dos cadernos publicados pelo Dicastério para Evangelização com o objetivo de melhor viver o Ano da Oração. O volume de hoje, A Igreja em Oração, foi escrito pelos monges cartuchos e será comentado pelo padre Wendel Perry dos Santos, que é reitor do Seminário Filosófico Dom Albano Cavalim. Padre Wendel é mestre em liturgia e em cristologia. Padre Wendel, seja bem-vindo. Obrigado pela acolhida, sempre uma alegria poder partilhar a dimensão da oração na vida da Igreja, principalmente neste ano da oração, do qual nós estamos preparando os nossos corações para o grande jubileu do ano que vem, do qual nós somos peregrinos da esperança na esperança. Padre, antes de entrarmos no assunto do nosso caderno, A Igreja em Oração, a gente gostaria de ouvir do senhor qual é a importância da oração na sua vida e na sua vocação. Juliana, a importância da oração no meu ministério presbiteral se faz constante na minha história-vida. Quando vem esta pergunta, já vou imediatamente usar a expressão, se não me falha a memória, de Dom Helder Câmara, compreender que a vida é uma grande oração. Nós não somos feitos de momentos orantes, mas a nossa vida toda é uma grande oração ao Pai. E eu pude compreender isso ainda estudando teologia, mas a oração, a mística, o modus orandi da Igreja sempre me chamou muita atenção. E com a graça de Deus, chegando no ministério presbiteral, esta oração, né, essa vida orante, essa dimensão orante na minha vida, ela encontra o seu ápice na Fractio Panis, na fração do pão. Me recordo bem, quando eu estava ainda em Roma, na primeira celebração de Corpus Christi, na Catedral do Latrão, onde eu estava servindo, e na homilia o Santo Padre disse sobre isso, que o ápice da nossa vida é a Fractio Panis, porque o Senhor se fracionou, né, se partilhou, o Papa usou a expressão se rasgou, né, como o ázimo que é rasgado para saciar a fome do outro, se partilha e continuará se partilhando, se rasgando pela salvação da humanidade. Ali nós compreendemos, como nos diz Guazzardo, um outro teólogo romano, que o ápice da vida orante
no ministério presbiteral é essa fratio panis, porque ali nós nos fracionamos não só no momento da celebração eucarística, mas o presbítero é aquele que se fraciona pelo esquecido, né, pelo pobre, pelas pessoas necessitadas, as pessoas com sede de sentido da vida. Então, a minha vida orante, ela encontra o cume na fratio panis, mas ela vai se desdobrando no meu dia a dia, no encontro comigo mesmo, com o outro e com Deus que está presente no povo de Deus. Legal, lembrando que todos os episódios do podcast sobre o Ano da Oração estão disponíveis no Spotify, YouTube e no site da Arquidiocese de Londrina. Padre Wendel, o tema de hoje é a oração da igreja. A que nós estamos fazendo referência quando falamos em oração da igreja? Falar da oração da igreja, como nos lembra Henri de Lubac, é deparar-se com o seu próprio mistério, um mistério no qual se converge todos os mistérios. E é profundo o texto nosso de hoje, porque ele faz esta imersão no mistério. Como nos recorda a Gaudium et Spes número 22, quanto mais eu faço a imersão no mistério de Cristo, Cristo vai se revelando a nós e vai revelando em si o homem, a nossa humanidade. Então, é profundo esse sentido que Lubac nos recorda, né, de converger todos os mistérios. A igreja é lugar em que todos os mistérios se unem, se encontram e se iluminam mutuamente. O mistério da Trindade, da encarnação, da redenção, da graça e das realidades últimas, com esse escopo escatológico para a vida futura, como nos lembra Leão Magno. Nesse sentido, nós vamos entender que a oração da igreja é a liturgia das horas. Como nos recorda São Paulo VI, na promulgação da liturgia das horas renovada, o dom e divino hino de louvor, conforme nos recorda Sacrosanto Concílio número 83, é aonde a igreja guardou com constância e fidelidade, como nos lembra lá o Descântico, esse mistério que é celebrado, vivenciado na liturgia das horas, em modo que a nossa oração e a oração da igreja são união à prece de Cristo, na medida em que nos faz partícipes do seu mistério. E é profundo isso, né? Essa frase do número 2718 do Catecismo da Igreja Católica, porque essa imersão profunda no mistério de Cristo que vai revelando o ser humano, a sua essência, a nós mesmos diante desse mistério celebrado e vivenciado na oração da igreja, na liturgia das horas. Aqui eu gostaria de fazer um adendo que vai delinear um pouquinho toda a compreensão da liturgia renovada. É uma recuperação do breviário de Cunhones, né? Um Papa pediu para reformar a liturgia das horas como sendo oficial para a igreja, e se via que a liturgia estava muito calcada, muito firmada na questão monástica. Então o Papa queria que essa liturgia fosse chegada também às outras dimensões, ao povo de Deus, né, aos presbíteros. E é interessante que o Concílio Vaticano II recupera, né, nessa promulgação da liturgia das horas renovadas, esse breviário de Cunhones. E hoje nós rezamos com toda a igreja oficialmente esta liturgia, que é realmente a imersão, a participação no mistério de Cristo. Padre Wendel, qual é o objetivo do caderno A Igreja em Oração e como ele foi construído? Vamos lá, então. Eu vou me utilizar das palavras do Santo Padre na apresentação deste caderno, que ali nós vamos entender a dinâmica dele, né, e alcançar a compreensão do objetivo. Então, o Santo Padre, ele vai nos dizer assim, que nós estamos imersos nessa dinâmica do ano da oração em preparação para o ano jubilar. É um texto que está nesse contexto do ano orante, o ano da oração.
E este ano nós somos convidados a nos tornar mais humildes, nos recorda o Santo Padre, e abrir espaço à oração que brota do Espírito Santo. Pois a oração, continua o Santo Padre, é a base do anúncio de esperança que o jubileu pretende ressoar neste tempo conturbado. E olha, é profundo isso, porque é um caderno que vai nos ajudar a dar respostas às nossas buscas, sedes, perturbações interiores, obscuridade, solidão, e daí vem o objetivo. Nesse contexto, o objetivo do texto, como nos diz o Santo Padre, é adentrarmos nas mais variadas dimensões da oração. Por isso, este texto está dividido em 8 capítulos, que nos ajuda a compreender o dom da oração. Compreendendo o dom da oração, nós podemos nos permitir se construir como casa de Deus. E aprendendo nessa construção da casa de Deus, somos nós, a oração, a rezarmos, a sermos orantes. Cônscios que o mestre da oração, estou passando aqui muito superficialmente os capítulos do texto, né? Cônscios que o mestre da oração é sempre o Espírito, que paira em nosso coração, nos conduz e nos torna orantes, que se faz, como nós vamos ver no decorrer dos capítulos, na liturgia da esposa de Cristo, que é a Igreja. Uma liturgia do coração, a vida de oração, que às vezes passa pelo deserto, mas alcança a plenitude com a vida ressurreta. É belíssimo isso. É a plenitude do ser. Nós estamos sempre nesse peregrinar, nessa espera, nessa expectativa, e vamos alcançar esta plenitude na vida ressurreta, sob a intercessão da Mãe da Oração, que é Maria. Padre, no caderno tem um trecho que a gente gostaria que o senhor comentasse. Diz assim: a nossa oração nasce em primeiro lugar do desejo de Deus estar conosco, não para ser adorado e louvado, mas primeiramente de simplesmente estar conosco. E assim a nossa voz se une à de Jesus e se dirige ao Pai. Sim, está na página 16 do caderno. De fato, o desejo profundo de Cristo é estar conosco. Não é na dimensão da adoração, mas o desejo profundo da Trindade revelado em Cristo é estar conosco, cantar conosco, até é uma dimensão profunda, né? Como se houvesse, como vai nos dizer o texto, uma necessidade de nossa voz, para que o seu canto ao Pai esteja completo e perfeito. Nós participamos deste dom orante de Cristo. Cristo introduziu nesse auxílio terrestre, continua o texto, no Odós, né? Estamos a caminho, peregrinos. É o hino que está perpetuamente cantado nas moradas celestes, nos oferecendo a possibilidade de retornar ao diálogo verdadeiro com o Pai, que somente Ele, conforme nos recorda Mateus 11, 27, nos possibilita esta dimensão. Então, compreender esta página, né, essa profundidade do texto, realmente não é que as nossas orações, a nossa cotidianidade orante, o nosso ser orante, é para a adoração, mas é para que Deus, Cristo, caminhe conosco, permaneça em nós, esteja em nós. Continua o texto, né? A oração não é outra coisa senão a acolhida de nossa parte desse desejo de Deus de estar conosco. Nós nos esquecemos isto, que é belíssimo e profundamente significativo, porque o texto vai se utilizando do Cântico dos Cânticos, porque nos faz compreender o livro que não é eu que estou correndo atrás de Deus, mas é que o esposo que está atrás do meu coração, é Ele que corre atrás de mim, da minha existência, né? E nas palavras de Santo Ambrósio nós podemos compreender esse desejo de Deus de cantar esse hino eterno, quando nós escutamos Ambrósio dizendo assim, que
O desejo de Deus de estar conosco é beber a nossa amargura e doar-nos a doçura de sua graça. Padre, o que significa dizer que pela íntima união com Cristo, cada homem é destinado não apenas a ser uma pessoa de oração, mas a tornar-se oração? O que é o cristão? É ser orante, né? Ser um orante, se tornar oração, nas palavras do pobre de Assis, ou seja, São Francisco, que é citado nessa pergunta que você me faz, está próprio no texto. São Francisco, então, ele nos leva a compreender que o homem, ele não só ele ora, ele reza, né? Mas todo ele é transformado em uma oração viva. E isso é interessante, né? Porque os meus gestos, as minhas palavras, são gestos e palavras do Cristo. E estas palavras e gestos do Cristo me transformam em oração. Uma oração viva. Ou seja, continua o texto dizendo, é compartilhar plenamente o próprio mistério do Filho, que em si mesmo é oração, é louvor de glória ao Pai. Em Cristo fomos feitos herdeiros, predestinados a ser louvor da glória do Pai, conforme nos recorda Efésios 1, de 11 a 12. Ser louvor da glória do Pai é o destino último e único de todo cristão e de toda a igreja. Veja, nós fomos plasmados para esta realidade orante. E daí eu quero concluir assim, esta resposta recuperando, porque de fundo tem, eu acredito, aquilo que dizia Santo Irineu de Lyon: o ser humano vivo é a glória de Deus no mundo. Então o meu ser transformado em oração, o meu ser orante, é essa glória de Deus no mundo e que faz resplandecer os corações e a humanidade. E por quê? Como nos diz Elizabeth Leve, uma teóloga romana, o nosso corpo, alma e espírito, a nossa corporeidade foi plasmada para a glória. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança. A gente conversa com o padre Wendel Perry dos Santos sobre o 6º volume dos cadernos sobre a oração, a Igreja em Oração. Você pode acompanhar este e os outros episódios pelo Spotify, também pelo YouTube e pelo site da Arquidiocese de Londrina. E não se esqueça de compartilhar este episódio com a sua comunidade, a sua pastoral, o seu movimento. Padre, e por que a igreja é chamada a esposa de Cristo? Veja bem, no discurso de abertura do Concílio Vaticano II, em 11 de outubro de 1962, na alocução solene Gaudete Mater Ecclesia, São João 23 utilizou a imagem da igreja como esposa de Cristo. Depois nós vamos ver isso, essa terminologia, entrando na Lumen Gentium número 6. A igreja é descrita com grande delicadeza e beleza, como a esposa do Cordeiro Imaculado, que são referências tiradas das cartas de Paulo aos Efésios, que é este amor esponsal de Cristo que se entregou por inteiro à sua amada, que é a igreja. E depois nós vamos entender que o cardeal Ratzinger, o futuro Bento XVI, dirá, ela é corpo de Cristo porque é esposa de Cristo. Então há uma unidade, uma entrega, uma aliança, uma unidade indivisível entre Cristo e a igreja. Padre, o que a nossa oração, tanto a oração comunitária como a oração pessoal, tem a ver com a liturgia celebrada na igreja? E por que no caderno os autores chamam a vida de oração de liturgia do coração? Este é um capítulo complexo, porque nós vamos entender toda a dimensão do orante não como algo separado, intimista, que padece as suas solidões internas, as suas obscuridades do coração, mas sim essa dimensão
que vai além de nós mesmos, né? Porque às vezes, e tem crescido muito isso, alguns movimentos, né, na nossa igreja, essa supervalorização do intimismo, da experiência de Deus, se esquecendo do outro, né, dessa frase panis, de ir ao encontro e oferecer ao outro a salvação. Mas vamos lá, eu gostaria de recorrer a uma outra palavrinha grega muito presente que vai delineando este capítulo, que é a esclerocardia, que é denunciada nos sinóticos, nas comunidades primitivas. O que é isso? Esclerocardia é a esclerose do coração, né? O coração petrificado, para dizer o seguinte, que a experiência orante, ela é uma experiência que parte da profundidade do nosso ser orante e que se reflete na comunidade eclesial. A liturgia da igreja, e o texto vai entrar muito nisso, é onde nós vamos compreendendo que a liturgia da igreja, seja na liturgia das horas e depois na liturgia eucarística, como foi composto a estrutura que nós temos hoje, promulgada pelos padres do concílio, São Paulo VI, também a terço e dício típica, como nós agora há pouco tempo tivemos a graça da tradução, nos ajuda a compreender que as orações, né, a composição, ela está muito ligada, seja às experiências particulares de família e depois reportadas no âmbito eclesial. Nesse sentido, a união com Cristo na liturgia não é suficiente se não se tornar a forma estável de toda a nossa vida. Porque nós vamos entender então que devemos doar a Cristo sem reserva toda a nossa pessoa, alma e corpo, todos os nossos desejos e sentimentos, bons e maus, para receber dele, que é nosso, transfigurado no que é dele. Esse capítulo ele vai entrar na dimensão da transfiguração. A transfiguração é a revelação, é a epifania do ser. Nas palavras de Leão Magno, é essa manifestação da beleza da vida futura, da nossa essência revelada em Cristo na comunidade. Então, eu diria assim, voltando à dimensão do coração, esse nosso coração que às vezes está esclerosado diante de tantas feridas do nosso tempo, como nos recorda o texto, é um coração inquieto e que deseja ver o rosto de Cristo, o rosto da Trindade. Porque em mim vem sempre esse desejo, né, como nos dizia Inácio de Antioquia, de que eu possa entrar e deixar vir a mim o Pai. Então, isso acontece quando nós vamos compreendendo que na liturgia a igreja se manifesta em toda a sua no seu esplendor, a sua transfiguração. E essa transfiguração vai com certeza atingir o nosso coração. Padre Wendel, a liturgia da igreja pode ser tanto a liturgia eucarística quanto a liturgia das horas, que o senhor já comentou com a gente nesse programa, e que também é chamada de ofício divino. Qual o papel dessas duas liturgias na vida das pessoas e na vida da igreja? Na liturgia eucarística de Cristo, ela nos une realmente e corporalmente ao seu cântico novo. O texto, ele traz para nós sempre o cântico de Cristo. A liturgia da igreja vai, na sua performance, nos moldando também. Nós vamos nos configurando plenamente a Cristo. Por assim dizer, a oração da igreja faz essa performance orante, nos molda e nos configura a Cristo. E esse lugar é o ofício divino, no qual a voz da esposa, olha a profundidade do texto, e do esposo se funde numa só. O meu eu se funde em Cristo, no qual o corpo completo de Cristo, cabeça e membros, canta com uma só voz ao Pai a sua própria palavra, cantando o canto do Cordeiro imolado e ressuscitado, o canto que seu esposo ensinou.
a vida orante. Padre, por que Maria é chamada a mãe da oração? Maria, sempre recorrendo ao texto, é mãe da oração nossa e da Igreja, porque é mãe do único que pode e sabe orar. Na medida da nossa fé, sempre silenciosamente Maria está gerando em nós e conosco Cristo, e por isso mesmo está gerando a nossa oração. Gera especialmente a oração dos pobres, daqueles que não sabem orar como convém, como nos recorda Romanos capítulo 8, 26, que não sabem, não podem percorrer os odós, os caminhos íngremes da grande oração. A essas almas pequeninas, muitas vezes esquecidas do nosso tempo, do nosso mundo, Deus oferece Maria como caminho, testemunho simples de oração, como meio fácil para a sua transformação em Cristo. E nós vamos vendo que o texto vai nos ajudando a compreender ela como mãe da oração, quando nós entendemos o Magnífica, que é este cântico, como nos diz o Celan, se não me falha a memória, é o espelho da alma de Maria. Então ela é mãe da oração porque é mãe do único que sabe orar e que ora em nós. Padre, concluindo o caderno, a oração é descrita como experiência de Deus. E isso está muito fortemente ligado aos autores do caderno, que são os monges cartuchos. O senhor poderia explicar para a gente, por favor? Sim. A oração, como vai nos recordar a espiritualidade cartucha, ela está ligada à terminologia que nós vamos entender como homilia, que traduzindo é a frequentação de Deus. A oração é uma frequentação de Deus, porque consiste em viver uma realidade que já me foi dada, isto é, o Deus que está presente aqui na minha própria fé. A fé, você veja que uma coisa vai fluindo com a outra, sempre numa dinamicidade de unidade. A fé, sendo uma presença divina dentro de mim, toca Deus na escuridão. É muito próprio da espiritualidade dos cartuchos, esse toque de Deus na escuridão, na solidão da cela, da profundidade do seu ser. E aqui vai dizer Eckhart que queremos a realidade mesma de Deus, bem além, melhor dizendo, bem além de todo pensamento e sentimento. Daí, os cartuchos, nós vamos compreender, devem serem introduzidos, como nos dirá o texto, pelo Espírito nas profundidades de seu coração. É próprio dos eremitas, os eremitas, melhor dizendo, têm a certeza de carregar no fundo de si mesmos um abismo, mas não é qualquer abismo. Não é um abismo do nada, um salto no nada, como nos recordava Sartre, mas é um abismo de luz. E esse abismo de luz os atrai, e atrai toda a humanidade, à verdadeira fonte de alegria divina descrita por São Bruno, conforme nos recorda o texto na página 98. Então todos nós estamos, mas o monge, o eremita por excelência, ele está sempre nesse abismo de luz, porque ele vai encontrar a fonte da alegria divina nas palavras de São Bruno. Padre Wendel, concluindo a nossa conversa, tem algo mais que o senhor gostaria de acrescentar? E qual que é a mensagem que fica desse caderno? Eu gostaria de apenas recorrer a esta mensagem, essa iconografia de Jesus como novo Orfeu, que ressoa a sua cítara na profundidade do nosso coração e nos torna orantes, nos transfigura. Porque o desejo de Deus é que nós realmente sejamos transfigurados. E como eu dizia com vocês antes de começar, é muito profundo, porque nas crises, nas obscuridades do nosso tempo, nas feridas do nosso tempo, como vai nos recordar o texto, é muito interessante. Às vezes nós pensamos
que está tudo perdido, nós não temos mais esperança, perdemos o sentido da vida, e nós somos chamados, nas palavras de Viktor Frankl, a olhar para o alto, né? Ultrapassar as barreiras que nos prendem na solidão, na perda do sentido da vida, no sofrimento existencial, e olhar para o alto. E nesse olhar para o alto, meninas, tem surgido muito fortemente pessoas, jovenzinhos, inclusive eu conheço jovens na Itália, dos seus 18, 20 anos e tal, mas também pessoas já de uma idade um pouco mais de experiência, né, de vida, que estão se retirando para serem eremitas. Mas assim, um eremitério particular mesmo, não esse eremitério institucional, né, como nós temos pelos monges, que foi muito profundamente trabalhado, vivenciado, celebrado, seja por São Bento, São Bruno, né, como a expressão dos eremitas, dos cartuchos, mas são pessoas que estão voltando à igreja, a vivência da igreja primitiva, e para mim isso é maravilhoso, porque Deus, ele não abandona jamais o coração do seu amado povo. Cristo jamais abandona a sua esposa amada, né? A igreja. Então ele faz brotar essas novas, mas também faz parte da nossa fé, experiências aonde ele pode continuar nos configurando, nos transfigurando. Então a mensagem que fica do texto para nós é essa, né? Que sejamos orantes, que possamos recuperar aquela pintura da igreja primitiva, das catacumbas de Priscila, aonde nós temos os nossos olhos, o nosso coração voltado para Jerusalém celeste, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, em peregrinação, cheios de esperança, para então transfigurar o meu coração, o seu coração, nosso coração, o cosmos, o universo, para então celebrarmos em profundidade essa transfiguração de tudo e em todos, como nos recorda Papa Francisco, a partir do amor de Cristo. Padre, muito obrigada pela presença do Senhor, por toda a partilha, por toda a reflexão. Muito obrigada também, Juliana. Eu que agradeço profundamente o convite, Renata, Juliana, de toda a equipe, em poder aqui na simplicidade do coração, poder partilhar essa profundidade da Igreja em oração na experiência dos monges cartuchos, essa profundidade do nosso ser orante. Obrigada, Padre Wendel, obrigada, Renata. No próximo episódio vamos conversar sobre o 7º volume da coleção Cadernos sobre a Oração, com o tema A Oração de Maria e das Santas que a Encontraram, escrito pela irmã dominicana Caterine Albin. Quem estará conosco é o Padre Valdomiro Rodrigues da Silva. E termina aqui o 7º podcast sobre o Ano da Oração, Cantores da Esperança. Produção e apresentação, Juliana Mastelini Moisés e Renata de Paula. Trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Podcast Ano da Oração, Cantores da Esperança.